Olá, pessoal, estamos aqui de novo, né, Mônica? Mais um dia, mais um programa especial. Mais um Chega Junto, todas as quartas-feiras, às 19 horas, aqui no Grupo JC, em todas as plataformas do JC Rio Claro. Você segue a gente lá no YouTube, você entra no podcast e vê todos os nossos programas. Estamos chegando no 100º. 100, quem diria, né, amiga? Vamos trazer uma pessoa de 100 anos para falar com a gente no dia de 100. Ia dar tanto sucesso. No 100º programa a gente vai trazer uma pessoa de 100 anos. Se alguém tiver alguém que conhece 100 anos, extremamente lúcido. Ativa. E de bom humor, pelo amor de Deus, né? E que não é velho, né? É, porque velho não precisa, não é porque tem 100 anos, tem que ser velho. Velho. A gente quer um jovem de 100 anos. Um tá jovem bom? Manda Manda pra gente aí uma sugestão. Exemplo de vida, né? Exatamente. E sigam a gente aqui também no Instagram, Aline Maga Seron Mônica Buteri. E Mônica Buteri. Tá. E mês de abril, vamos falar sobre Abril Laranja. Laranja. Que é o quê? Sobre uma conscientização sobre maus tratos de animal, contra os maus tratos de animais, que a gente, infelizmente, vê cada vez mais por aí, se assusta com a crueldade muitas vezes aplicada. Está aumentando, você acha, amiga? Eu acho que as pessoas estão perdendo completamente a noção de respeito, de amor e de... Pelos seres, né? Qualquer ser que terrível, seja, né? Terrível. E a gente trouxe aqui hoje uma pessoa que é ligadíssima nisso, que é o Diego Reis, né? Ele é formado em administração, é funcionário público concursado há 20 anos, já exerceu a função de confiança do supervisor de campo de controle de arboviroses, é chefe da divisão do Centro de Controle de Zoonose, CCZ, né? E é diretor de inspeção sanitária na Secretaria Municipal de Agricultura, é assessor administrativo no Canil Municipal e sempre esteve ligado nessa causa animal, que é muito bacana. A gente quis trazer uma pessoa muito ligada nesse meio e que trafegue muito bem também entre os grupos de apoio à proteção animal, porque tem muitos aqui em Rio Claro, graças a Deus, né, que eu acho que ajuda muito o trabalho de vocês, ajuda demais nessa fiscalização, nesse resgate, acolhem muitas vezes, né? Eu tenho uma vizinha que ela é amiga aí de um desses grupos e ela fica levando o cachorro para casa. E eu falo que eu não sei como você tem coragem de devolver, que ela briga, né, até conseguir um lar temporário que eles falam. E daí ela devolve. Eu falo, nossa, se fosse eu acho que eu ia ficando, assim, a hora que você vai ver, você tá com um monte em casa. Então seja bem-vindo, Diego. Muito Quem obrigado. É o Diego? Conta pra gente, assim, esse Seja Diego bem-vindo. apaixonado por animais. Bom, aí. Primeiramente agradecer o convite, né, através do Grupo JC. Eles sempre estão abrindo portas para nós aqui, tá vindo falar dos trabalhos desenvolvidos pelo Canil Municipal. Isso é muito importante, né? Sempre divulga as nossas feiras de adoção. Por quê? Porque isso é o meio de comunicação que faz com que os animais que estão no canil consigam novos lares, né? Então, assim, sem esses apoios que a gente recebe, né, dos meios de comunicação, fica completamente impossível a gente conseguir trabalhar, porque senão a gente precisa que surja, né, novos espaços dentro do canil para que a gente consiga abrigar mais animais. Então isso é muito importante e mais uma vez eu agradeço essa parceria que o JC sempre nos ofereceu. Estamos aqui para isso. E como que você começou com isso? Você sempre gostou de animais, sempre protegeu os animais desde criança? Assim, eu venho de uma família que nós sempre tivemos animais, né? E assim, eram todos os animais, né? Todos. Então, todos, né? Gato, cachorro, galinha, cavalo, passarinho, peixe, enfim, né? Porque antigamente tinha, né, muitas essas feirinhas. Você ia nas feiras livres, sempre tinha alguém lá, ou dando pintinho. Então, assim, eu tentava sempre burlar o sistema, né? Quando minha mãe não deixava, eu recorria à minha avó. E a minha avó sempre permitia. Ela falava, sua mãe não quer, mas pode trazer aqui na minha casa que eu quero, fico, né? E às vezes acabava até gerando aqueles atritos. Por quê? Daí minha mãe falava assim, mas da onde que surgiu isso, né? Eu falava assim... Daí minha avó falava, não, na minha casa quem manda sou eu. Né? E eu deixei trazer e ponto. Era a típica avó mesmo, né? Que estraga. Aquela avó que a mãe cuida, a avó estraga, né? Não tem essa... Sim, ditado maravilhoso. E era assim, né? A gente sempre tentava burlar ali para conseguir os nossos objetivos, que era trazer um animalzinho para casa. E sempre deu certo. Meu pai com meus tios sempre tiveram cavalos também, então a gente sempre teve muito essa ligação. E depois, né, a gente foi crescendo e eu já trabalhava e aí surgiu um concurso. Mas eu não sabia que era especificamente para trabalhar nessa área. Porque quando eu vi lá na época, agente de saúde, ele não especificava diretamente para onde você iria trabalhar.
Então, né, era agente de saúde. Era agente de saúde. Eu achei que era para trabalhar nos postinhos de saúde, alguma coisa assim. né? Mais com pessoas. Mais com pessoas. E de fato, realmente era. Só que a lista, ela chamava para os dois lugares. Ela chamava tanto para trabalhar em postinho de saúde e para trabalhar no centro de zoonoses. E quando chegou a minha vez de ser chamado, eu fui direcionado para o CCZ, para trabalhar no CCZ. Então, naquela época não tinha canil municipal, era pouquíssimas protetoras, né? Hoje não, hoje nós temos um leque muito vasto na proteção animal, mas naquela época não tinha. E aí, todos os animais eram recolhidos pelo centro de zoonoses, todos ficavam lá. Era a famosa carrocinha? Era a famosa carrocinha, era a famosa carrocinha. E os animais paravam lá no CCZ. Então, assim... foi uma época muito difícil, né? Quem trabalhou naquela época... Eles falaram que virava sabão, lembra? É verdade? Conta pra gente. Olha, é assim, agora vamos desmistificar. Como puxou minha vamos desmistificar memória. isso, se o cachorro depois de um certo deixa tempo... o cachorro na rua, porque se a carrocinha pegar, vai virar sabão. É verdade, eu via lembro isso. disso. É o que eu falei aqui, né? Antigamente, né, não tinha o leque de oportunidades que tem hoje, tá? A proteção animal, ela ganhou força de uns anos para cá. Com certeza. Mas naquela época, a medida de controle populacional era a eutanásia. Tá. Né? Então assim, realmente, era a eutanásia. Não tinha. Você não tinha espaço, você não tinha gente para cuidar, você não tinha um monte de alternativas que hoje a gente tem. E as pessoas hoje são, né? Igual você falou da sua amiga que tem lá temporada. A Isa Porto. Isso filha da Ju. Ela fica pegando os bichinhos lá. Então, assim, não hoje tinha. Tem, né? Hoje tem. as pessoas estão dispostas a isso, essa doação. Naquela época o animal era recolhido os animais a semana inteira, chegava de sexta-feira, bom. E fora que assim, né, o espaço era muito pequeno, os animais acabavam tendo muita briga dentro desses espaços, às vezes... chegavam doentes. Sim, também. Chegavam doentes e não tinha clínica, não tinha exame, não tinha medicação, não tinha nada. A gente está falando de 20 anos atrás. Sim. Até, não tinha, né, programa de controle populacional, que é a castração hoje, né, não tinha, era tudo, tinha assim, clínicas particulares, mas as pessoas não tinham condições de pagar. E tinha que fazer um controle, né? Porque senão os animais... Eu acho que acredito que esperava um tempo, uns dias, tal. Não veio ninguém procurar, não teve nada. Infelizmente a medida da época era essa. Então Ainda as pessoas... bem que tudo evolui. E mudou muito o relacionamento, não é? Do animal com a pessoa, com o ser humano, né? Porque a gente ouve direto. Você tem filho? Tenho 2 de 4 patas. Você tem filho? Tenho 2 de 2... que são meus e 2 de 4 patas. Não sei o quê. Então, o animal, ele foi passando, foi se tornando parte da família de uma tal maneira que mudou muito o relacionamento. O cachorro dorme na cama, né? O cachorro entra no quarto, tem gente que põe cachorro pra comer na mesa, tem gente que dá do garfo. Faz festinha de aniversário pro cachorro. Mesversário. Tem até mesversário. Então, isso é meio polêmico, né? É bom nem entrar nesse... Eu já acho um pouco demais, mas eu acho que assim... Respeito, tudo bem. A gente respeita, porque tem muita gente que deixa de ter filho ou que não pode ter filho e tem muito amor para dar. Então dê o amor, distribua amor para quem estiver aqui, para quem estiver precisando. Isso é importante, né? Super. A gente precisa. Equilíbrio, acho que em todas as relações, né? Sim. Mas eu sempre friso que é sempre importante ter um animalzinho em casa. Eu, como eu sempre tive, então, eu sempre friso que é importante. Porque, assim, para uma criança... É muito bom ter um contato com um animalzinho, porque desde ela vai aprendendo, né? A não maltratar, a cuidar, os cuidados, a tudo certinho. Então, assim, é sempre bom ter. Não importa se seja um gato, um cachorro, né? Mas é sempre bom ter. Né? Um peixe. Com certeza. Eu concordo super. Eu sempre tive bicho, sempre tive cachorro na minha casa. Desde que eu nasci, eu morava em casa, eu sempre tive cachorro. Fui para apartamento quando eu era criança. Também levamos, assim, o costume de ter cachorro. Era cachorro pequeno. Sim. E sempre tive bacê. Aqueles compridinhos, salsichinha. E minha filha foi trabalhar no canil, quando ela fez a faculdade e tal. Ela fez 6 meses lá de estágio no canil e se apaixonou, né? E voltou para aula e foi embora. Um dia pediu carona, foi embora correndo, pegou o ônibus, tudo. E eu levei ela de ônibus. A hora que ela chegou em Campinas, ela mandou um recado. Mãe, tem uma coisa para te contar.
Falei, ai, o que ela aprontou, né? Ai, bateu o carro, foi atropelada, sei lá. Imaginei um monte de besteira. Daí ela virou e falou assim, não, é que eu trouxe uma coisinha, um presente pra mim do canil. Eu adotei um gato. Eu falei, como assim gato? A gente nunca teve gato nessa casa. Daí ela mostrou, era um toquinho assim, que quando ela passava no canil, ele esticava a perninha, assim, pra pegar ela. E ela se apaixonou, né? Nunca tinha trabalhado em canil, tudo. E o bicho do canil é muito carente, né? São. E daí ela falou, fiz tudo lá, já assinou, já tá tudo vacinado, porque não sai sem esse controle. Sim. Castrado também, né? Se tá na idade, ele já sai castrado. Senão, a gente libera, né? Isso. Mas aí a gente recomenda pra pessoa que no período certo, ela retorne para que esse animal seja castrado. Ele foi castrado um pouquinho depois, acho que uns 2, 3 meses depois, o gato. E daí veio o gato, que se chama Gato. E daí o gato mudou a casa. Porque daí tem os 2 bacetes, tinha 3 na época, né, que uma faleceu. E é o gato lá no meio, daí vem a pandemia, 3 cachorros, o gato, e ele se adaptou super bem na casa. Então, assim, a gente vai aprendendo a conviver. Mesmo assim, nunca convivi com gato, não tinha noção de como é. Mas a gente aprende rápido. Sim. E o amor dele é inacreditável. Porque que trouxe, ele não é mais que trouxe. Ele adotou a outra filha. E gato é isso mesmo, sim, né? O sim. gato, se ele gosta de você, é com você que ele vai. E agora tem uma outra que é gigante, que é um border, mas desse tamanho assim, que agora também apareceu lá em casa e ficou. Então, assim, a gente vai ficando, vai acomodando, né? Mas eu acho extremamente importante. Eu lembro que quando você foi pegar o cachorro, eu falava, Mônica, pega, né? Pega o cachorro. As meninas eram pequenas. Elas curtiram muito também. Não, me ajudou muito. Era um momento muito difícil, né? Tem isso também que a gente tem que frisar. Sim. Isso mesmo. E às vezes você pega, as crianças pedem, ia na casa, né? Frequentava muito a casa da Aline também, dos amigos. Quase todos tinham animais, né? E olha, eu falo que essa cadelinha, depois viraram 2, né? Elas me ajudaram muito com as meninas, assim, sabe? Até tive que sacrificar. Eu lembro da bichinha, eu tô meio chorando esses dias. Mas é complicado mesmo. Porque ela me ajudou mesmo, sabe? Foi um período de separação, né? Enfim, e as meninas, assim, pegaram ela, então, pra sacrificar também foi muito difícil. Ela teve um tumor na cabeça, então foi difícil, teve que sacrificar. Sim. Mas eu tenho muita, muita gratidão por elas. Então, eu acho que o animal, ele faz isso. Ele cura a gente em vários Ele níveis. Transforma vidas, né? Exato. Ele, assim, a gente acompanha, né? Principalmente ali, a Guarda Municipal, ela tem um programa que é o Cão Doutor, né? Que ele vai nos asilos, nos hospitais. Então, isso é uma medida, né, de conforto para aquela pessoa que está ali, né? Ela toca no animal, né? Ela interage com ele. Então, tudo isso ameniza, né? Se está no asilo, aquela parte da solidão. Se está no hospital, aquela parte, né, da reabilitação da pessoa. Então, tudo isso faz parte, né? Ajuda muito a gente. Exatamente. Nossa, deve ser muito legal isso, né? Desse cão doutor. Porque imagina o velhinho, assim, a pessoa doente e tal, poder pôr a mão. E o cachorro, o bicho é um negócio inacreditável. Porque ele transfere um amor incondicional, né? Sim. E de repente a pessoa tá lá doente, se sentindo sozinha, como você falou, tal, de repente coloca a mão. E eles são bonzinhos, né? Eles são já treinados para isso. Nossa, deve ser. Então vocês têm esse cão do. Não, esse ele fica na Guarda Municipal. Na Guarda Municipal. Mas vocês cuidam? Não, lá eles têm. Não, lá a Guarda eles têm o próprio canil, espaço, né, deles, o canil deles, o médico veterinário deles. Não, muito, muito interessante isso aí, com Agora certeza. me fala, por exemplo, lá no canil, quantos cachorros hoje? Isso. O que tem no canil? Assim, tem? Meu Deus. Tem gato, tem cachorro, eu lembro que tinha cavalo. Sim, cavalo tem. Como é Vocês que é? Resgatam tudo? É assim, ó, na verdade é um centro de reabilitação de animais domésticos, né? Então assim, é só gato, cachorro e animais de grande porte solto em via pública ou que sejam em situação de maus tratos também. Tá. Só que assim, né? A semana passada, a gente estava com 10 galos de briga lá, que foram... De rinha? De rinha. Nossa, que foram recolhidos, machucados, né? A polícia ambiental recebeu uma denúncia, foi até o local, né? E a gente acabou... Porque não tem pra onde mandar, então acaba indo pra lá, né? E é um trabalho, porque assim, esses galos, você tem que manter todos separados individualmente, porque eles são bravos. Não pode. E assim, pra você fazer um processo de doação pra alguém, a pessoa não pode ter outro animal ou outro galo no quintal, porque senão eles vão brigar. E o que vocês fizeram? Ele é treinado pra brigar, né? Aí nós conseguimos, né? Assim, a gente já tem algumas pessoas, né? Sítios
que a gente vai tentando direcionar para esses lugares. Por quê? Para evitar que fique lá. Porque, assim, não tem como a gente manter esses animais lá. Não tem, não, né? O cachorro não. pode pegar também. E outra, senão vai ter que fazer o que fazia antigamente. Sim. Vai ter que sacrificar, porque não tem o que e fazer. assim, animal de consumo humano, por lei, eu não posso doar para outra pessoa porque eu não sei o histórico de vida desse animal, tá. né? Então, assim, a gente toma um certo cuidado, até porque isso virou um processo judicial e sempre o Tribunal de Justiça manda questionamentos para nós perguntando desses animais que foram apreendidos, né? Através de maus tratos, como que está a situação desses animais. Então, sempre a gente tem que retornar nesses lugares para essas pessoas que a gente doou para verificar a situação do animal, para poder responder esse processo judicial. Então, Nossa, fica... mas essa ainda pra cabeça, Olha, não, pelo amor de e Deus, essas gente. pessoas, assim, qual que é a multa, Diego? Então, é assim, Pra olha, essas- eu não... Referente à multa que é aplicada pela Polícia Ambiental, sabe. eu não tenho precisão para falar para você, mas não é barato, não, tá? Já, que nem assim, apreensão de cavalo, né? A gente, se for a primeira vez, é em torno de R$500. Se for reincidente, o valor da multa dobra. Então, assim, a gente tenta medidas, mas assim, o pessoal não assim, liga muito. para resgatar um cavalo numa situação dessa, o que vocês olham? Se está trabalhando demais, está sendo judiado, se bate? Por que chamam vocês? Geralmente, eles estão soltos em via pública, né? Que pode causar acidente, né? Uma série de fatores. Ou também tem os que estão em cocheira, né? Sofrendo situação de maus tratos, né? Que falta uma alimentação, ou ele está com algum ferimento e o tutor não procurou apoio médico veterinário, porque assim, é caro. É caro. É caro. Cavalo não é barato. Você cuidar de você manter um cavalo é caro, né? Então, porque assim, ainda mais para fazer um procedimento num cavalo, não é barato. Então, assim, geralmente essas pessoas não têm condição. Muitas vezes assim, é catador de entulho, Isso. catador de reciclado. Aí Pô, dá aquele lá tá problema. catando lixo, catando reciclado para sobreviver. Sim. Como é que ele tem que cuidar da família dele? É. E o animal tá ali, segundo, para servir ele, para trabalhar. E muitas vezes o bichinho tá sofrendo, tá sem casco, Sim. tá queimando o pé, tá machucado e tudo mais. Só que ele não tá vendo. Primeiro, o cara pode não tá vendo que o bicho tá machucado, ou então ele tem que escolher. Ou eu cuido aqui, ou eu dou comida aqui. Sim. Né? Infelizmente, é uma realidade muito dura para quem também tá trabalhando e precisa também de... Porque se o bicho morrer, ou se o bicho for resgatado e tal, esse cara vai perder o meio de transporte dele. né? Então, Exato. assim, e geralmente eles tentam esconder, cuidando do animal com medidas alternativas, que nem sempre o resultado é Vai satisfatório, funcionar, com né? certeza. Então, mas sempre tem alguém que denuncia, ainda bem. Graças né? a Deus. Você Então, teve até um caso sim, agora. sim. A gente teve um caso agora de 5 pitbull que foram resgatados. Eu vi as fotos. Eu vi uma foto, que estava no site do jornal. Gente, é um nada, assim. O animal estava em situação cadavérica, né? Mas morando coisa. na casa de uma pessoa? Na verdade, a pessoa mora, né, numa região de assentamento. Isso. E daí, assim, mas ela já possuía a posse desses animais fazia algum tempo. E ela alegou que sofreu uma separação, o marido foi embora. E ela não tinha condições de cuidar dos animais. Mas assim, Entendi. ela também não procurou ajuda, não procurou nada. Podia ter procurado vocês, né? Podia ter procurado, Pra ter ou uma então doação de ração, tentar, alguma coisa. né, trabalhar algumas adoções para esses animais, né? Isso. Que saia um ou dois. Mas tinha crueldade muito lá também. Tinha, tinha né? um que estava amarrado com uma corda de 30 outro metros. com corrente Com direto, corrente, tudo no sol. gente, Imagina uma corrente Não, no gente, sol no quente. sol, Meu no Deus. sol não Então, dá. E assim, osso. Osso. Vou Porque ver aí se a não gente toma consegue essas água fotos. e não come, Vou né? ver se a gente consegue essas fotos, mas na hora que a gente tá falando, o Marcos coloca ali pra gente. Sim. Teve o caso agora, também recentemente, da tartaruga. Que o cara acharam a tartaruga Sim, lá perto sim. do bairro do estádio, dentro de um entulho, De um coisa saco de de saco lixo. de lixo amarrado. Amarrado. Não é Ah, que o acho que esse cara eu vi. foi sem querer, ai, foi Não, junto, foi pegar não. entulho, É pra caiu. matar Não, ele mesmo. amarrou. Não, amarrou pra matar. Sabe? Por que não põe ali então, perto de uma árvore, alguém pega? Não Ou é, então doa-se. né? doa. Ou então coloque
Coloque numa área verde que tem algum riachinho ali, próximo, né? Exato, até no lago ali. Mas, pô, gente, os búfalos, acho que em Tirapina, não foi? Que tinha não sei quantos búfalos que foram resgatados lá e tudo mais. Gente, são os absurdos que a gente vê, que a gente fala, a humanidade está evoluindo e não sei o quê. Às vezes, eu vejo umas coisas dessas assim, eu falo, tem uma certa parte está evoluindo, a outra parte parece que está regredindo de uma maneira mas tem, tão né? Homem das Cavernas, que é muito feio o que estão fazendo, gente. É muito crueldade. Olha, A crueldade no homem, ela existe, né, Sim. gente? Isso aí é inerente ao homem, né? Aí a gente vai evoluindo, né? Tem gente que não evolui, que fica parado no tempo. Mas Mônica, que eu falo, assim, a gente, é né, muito triste. eu falo que a gente que trabalha nessa área, sempre a gente conversa, né? A gente vai sair para fazer ações conjuntas, junto com a Polícia Militar ou com a Guarda Municipal. E o que que acontece? As nossas leis, elas são muito brandas para esse tipo de crime, né? Concordo. Porque, assim, um fato que me chocou muito o ano passado foi quando um morador, ele espancou uma cachorra e depois ele ateou fogo nela. Eu vi. Ela morreu. Ela morreu carbonizada. Eu lembro disso. Mal, Né? né? E assim, Ai, o cara, né, a judiação. pessoa que fez isso, ele só ficou preso por conta que ele já tinha uma Maria da Penha Sim. nas costas dele. Porque senão, Porque senão também ele não teria ficado. E várias vezes acontece o quê? A gente acaba acompanhando, né, a GCM até o plantão, né, policial, a gente faz a recolha do animal, o animal vai para o canil, o veterinário lauda os maus tratos e a gente precisa acompanhar. A pessoa que cometeu o crime, ela sai primeiro do que nós, Gente do plantão do céu. policial. é um absurdo Né? isso. Ou então se fica preso, ela acaba saindo na audiência de custódia, enfim. Porque não tem lei, né? Sim, e por isso que isso acaba se tornando reincidente. Por quê? Porque assim, nada acontece. Não acontece nada. Ô, Faz, Diego, não e por que acontece. você acha que tem uma demora para fazer uma lei mais dura? Porque eu sei que tem várias pessoas que já lutam, né? Já estão pleiteando isso. E por que ainda não tem? Porque já era para ter. Já era para ter. É assim, acho que tudo isso daí, né, depende do poder, né, legislativo. Você acha interesse, algum interesse? Eu Assim, acredito, né? Eu acredito que sim, que tem que ter ambos interesses de todos, porque assim, por exemplo, nós absorvemos, né, ali em menos de uma semana, praticamente 8 pitbulls dentro do canil. Que esses animais ali dentro, eles podem causar um problema enorme para nós, porque o canil, ele não tem estrutura, né, física para absorver tantos animais com histórico, né, como o pitbull, que tem histórico de ser, né, de atacar outros animais. Porque também você não sabe o que esse pitbull que foi acolhido, né? se eles eram para briga, sim. como o galo lá que era da briga, que de repente esses pitbulls, eles eram porque tem muita gente, pitbull é uma raça ruim e tal. Não é que é ruim, é que ele foi treinado pra ser, né? Que não assim, em 2000 eu não lembro se a sua filha nessa época ela trabalhava lá, mas se você falar para ela vai se recordar, né? Nós recolhemos através de uma protetora um pitbull, que até o nome dele era Lion, mas lógico que eu sei do Lion, porque o Lion não era um que era bonzinho e não sei o que, ou não era esse? Não era esse. Tem um que ela queria levar embora, que era um grande que ela queria levar embora. Eu falei, você tá louca, né? Esse era cachorro grande. Um pitbull que assim, ele ficava num espaço confinado, né? E segundo chegou para nós, que a pessoa que cuidava dele mantinha ele num espaço confinado e, além de tudo, espirrava pimenta do reino no olho dele para ele ficar bravo. E realmente, pra treinar ele mesmo. E realmente, esse cachorro ficou uma fera. Tanto que nós apelidamos ele lá de mãozinha, porque ele destruiu a mão de vários funcionários lá dentro. Meu Deus. E aí? Porque aí ninguém pode chegar, porque se está acostumado alguém espirrar alguma coisa, se alguém chegar perto... Não, ele é treinado pra atacar. A princípio, tá ele foi pro canil, né, na época, só que o canil não tinha estrutura para isso, tanto Só que ele pra acabou, o funcionário que ele atacou lá, o funcionário precisou passar por procedimento cirúrgico na mão, Meu Deus. né? Enfim, depois ele foi transferido para o centro de zoonoses, que na época eu já era responsável lá, e a gente tinha uma estrutura um pouquinho melhor para manejar ele ali dentro. Só que assim, ninguém conseguia contato com ele. Virou sabão. Ninguém. Né? E assim, ele, o que acontecia? Ele só entrava na gaiola, ele saía da baia e entrava dentro da gaiola de contenção. Esse era a saída dele.
Tadinho. Só que tinha dia que ele não queria voltar pra baia. Só que ele não queria sair da gaiola. E esse era o problema. Como que você maneja um animal pau, desse? Pedaço de pau, não é? Não. E aí a gente tinha que colocar... E ele era um pitbull que ele era extremamente traiçoeiro. Ele prestava atenção em todos os seus movimentos para ele poder te atacar. Então tinha dia que tinha dia o que a gente tinha que fazer? Colocar a gaiola de contenção dentro da baia, amarrar uma corda na portinhola, passar por fora e levantar a portinhola com a corda para ele sair. Aí ele saía. Sabe o que ele fazia depois? Ele subia em cima da gaiola, ele pegava na tramela da gaiola e ficava levantando a portinhola. Bicho é inteligente, Ele prestava atenção em todos os seus movimentos para te atacar. Só que aí depois, porque ele não tinha vida. Tadinho, ele não tinha vida. Perturbado já. A gente conseguiu, né? A gente conseguiu na época tadinho. um adestrador para ele. Foram várias pessoas várias tentaram. mãos Um funcionário inclusive Se pediu. a gente começar a ver um monte de adestrador sem mão, é tudo culpa do Lion. Um funcionário inclusive pediu exoneração. Porque acabou com a mão do funcionário também. É porque a mordida do bicho é forte, sim. hein? Não, Deus me livre. E ele foi adoecendo. Ele foi adoecendo e em 2022 ele veio a óbito. Tadinho. Mas ele ficou lá de 19 a 22. E deu um custo e não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Não tinha. E assim, hoje ali no canil a gente fala, né, que a gente tá com 17 pitbulls ali dentro. É uma bomba relógio dentro do local. Você não sabe os traumas que esse animal não ficou. sabe. E cada pitbull separado em uma Sim, a gente precisa manter, gaiola, né? porque eles não aceitam outros animais. E eles atacam vocês ou esses são mais tranquilos? Assim, enquanto? O que a gente faz, Porque né? vocês estão pedindo doação para alguém que pega esses animais também ou não? Não, é Quando tudo assim? nós que faz o manejo, mas a gente entra rezando diariamente na baia, porque assim, geralmente esses animais, eles são muito temperamental. Um dia eles estão bem, outro dia não. E é nesse dia que não, eles atacam. Eles estão traumatizados. Sim, eles sofreram um trauma, Exato, né? é isso. E assim, um animal desse, que nem esses que foram recolhidos, né, os 5... Eles estavam com uma fome tão grande, só que você não pode colocar comida demasiado, porque senão eles acabam morrendo. Isso. Então você tem que ir dosando aos poucos para ele ir pro organismo dele. Opa, tá chegando comida. O estômago tá minúsculo, né? Ele não tem mais, não cabe. Tão fraco. Sim, Tadinho. Então aí que vem, né? Ele come um pouquinho, aí depois de 3, 4 horas você põe mais um pouquinho. Então você tem todo um trabalho. E fora que eles precisam ficar isolados em quarentena, até a gente tá com os exames laboratoriais em ordem, porque você já imaginou, se ele tá com uma doença viral, ele leva lá pro espaço Senhora. do fundo? Não, aí pega Tudo bem que todos estão vacinados? Sim, mas a gente não sabe a patologia que esses animais estão trazendo da rua. Com certeza. Nossa, então aí já é um outro trabalho que vocês não estavam contando com isso. Sim. Mas é todo dia, eu acho, né? Todo dia chega uma nova... Um desafio. Eu costumo dizer que quando os guardas municipais me ligam, eu falo assim, ai meu Deus, o que é agora? Né? O que é agora? Porque eles a hora que resgatam, falaram né? pra mim que era 5 pitbull, eu entrei em surto. Em pânico. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho onde abrigar. Eu não tenho, gente. Eu não tenho, porque assim... E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que remanejar os outros animais para eu vagar espaço. E eu acabo superlotando as outras baias, e aí começam as brigas dentro das outras baias. Porque sempre dentro de alguma baia tem um que manda. Tem o dominante. Né? Tem o dominante. Tem o dominante. Então aí eu percebo que o quê? Que aquele começou a emagrecer. Por quê? Porque o dominante não tá deixando ele comer. Porque o dominante não tá deixando ele dormir no pallet e na coberta. Olha. Então, assim, ele né? Ele aproveita. Não, é uma coisa interessante. Ele aproveita comer quando a gente entra pra fazer a higienização pra colocar ração. Porque daí ele fala assim: bom, agora eu não vou apanhar. Eu tô protegido. Porque tem gente aqui junto comigo. Então, assim, a gente tem que fazer esse remanejo diariamente. Todo dia. Porque você bota também, se você colocar 2 dominantes ali, também vai dar Não ruim, posso né? nem pôr. Eu tenho que, né? Eu não posso vai cargas d'água, né? Acontece. Você não sabe. E assim, Nossa. como uma pessoa que eu moro na minha casa e ouço um cachorro chorar, por exemplo, o dia inteiro, aquele cachorro, eu percebo que ele fica chorando, que ele fica uivando, e o dono, eu sei que só chega de noite e tal. Eu posso denunciar, por exemplo? Pode. Eu ligo e faço a denúncia e o meu vizinho vai saber que eu estou denunciando ele ou não? Não, é denúncia anônima, né? Ou você pode ligar ou na ouvidoria da prefeitura,
ou diretamente no 153 da Guarda Municipal. Nem precisa falar. Não, Quem né? é Você você? pede, você fala assim, olha, eu não quero ter problema, você pode manter a minha denúncia em sigilo? Tá. Que as denúncias continuam em sigilo. Tem muita denúncia? Tem bastante. Tem bastante também que é briga de vizinho, né? Encrenca de vizinho. É, porque o cachorro late, todo Né? cachorro late. Todo Desculpa cachorro avisar late. vocês todos que se o cachorro tem gargantinha, tem as cordinhas, aí ele vai latir por alguma Ele razão, late, ele vai ele chora, ele uiva. Exatamente. Seria estranho se ele Faz estivesse parte. falando, né? Daqui a pouco pode ser que eles comecem a falar, mas por enquanto o cachorro só late e tem que aceitar, porque a gente, Né? quem Então, assim, gosta, gosta. E, por exemplo, assim, eu tenho um animal para castrar. Vocês castram? Sim, né? Hoje o município tem um programa, né, de controle populacional, que fica ali também anexo ao canil municipal, que vocês podem estar fazendo, né, o agendamento. Dá para agendar. Dá pra Sem agendar. custo Pago, né? nenhum. Sem custo Não nenhum. tem custo? Não, é Isso totalmente legal gratuito. falar, porque muitas pessoas não sabem, porque eu tava com um problema que vários abandonaram vários gatos perto da minha propriedade e eles Sim. migraram mas eram muitos gatos, tá? E aí a gente entrou em contato e falou, não, vai trazendo. Aí eu Sim. acho que meu funcionário, ou ele contratou um veterinário que foi lá, mas eu acho que chegou a levar alguns lá, por isso que eu sei desse serviço. Não, Sem é custo. totalmente gratuito. Esse serviço existe desde 2011. Que legal. Né? Então, assim, é muito importante que as pessoas levem seus animais para castrar, porque é só assim que a gente vai conseguir, né, Controlar diminuir isso. os maus tratos, diminuir o abandono. Inclusive, o ano passado, a gente teve um ônibus, né, nos bairros castrando. Sim, verdade. Tá. A gente teve, né, foram feitas 4 ações que totalizaram 1.200 animais Eu castrados. lembro disso. Muito Sim. legal. Isso é uma atitude fantástica. Eu acho que esse tipo de serviço que tem que ser dado mesmo. Porque assim, você fala, ai, vai castrar o animal e tal. Gente, Não, e assim, ainda aqui em Rio Claro, a gente As tem, minhas duas né? foram castradas. A gente tem o pessoal, não, mas geralmente é o pessoal mais antigo, né? Que eles têm, né, aquele estigma, né? Ai, mas eu vou castrar o meu cachorro vai perder, não vai ser mais bravo, não vai mais latir. Não, ele só vai perder o hábito de querer fugir a todo momento, né? É isso, mas ou ele vai continuar com o hábito de fugir a todo momento, mas não vai Né? mais engravidar um Não. monte de cachorro na rua. Sim, é o que a gente fala, porque assim, e geralmente o que acontece? Aqui em Rio Claro também as pessoas têm mania de soltar os animais para dar as famosas voltinhas, né? Então assim, eu soltei meu animal, tal, para dar voltinha e agora ele sumiu, não volta mais. Gente. Mas o que acontece? Às vezes passou uma cadela no cio, não E só ele ele, foi. como mais 3, mais 4, mais 5 vai acompanhar ela. E ela tá voltando tranquilamente para casa dela e vai fugir da área de abrangência que ele tá acostumado a dar voltinha dele. O que ele vai acontecer? Ele vai ficar se perder. perdido, É. né? Aí as pessoas acionam o canil. Tá, uma cadela no cio. Não, ótimo, cadela no cio é o protocolo do canil. A gente vai e recolhe, porque se ela ficar na rua, ela vai ficar sofrendo. Verdade. Só que os 5 que tá acompanhando ela, não tem como eu recolher. Então não tem, porque E assim... eles vão ficar perdidos por aí. né? Porque se eu vou tirar a cadela da rua pra ela não ter o sofrimento, como que eu vou levar Os mais 5 cinco junto com ela pra ela continuar sofrendo? Eu não vou ter Daí espaço. vai ser cárcere privado da coitadinha com os Então, 5 assim, lá eu não maltratando ela tenho. o dia inteiro. Mas olha, a gente não vê tanto cachorro mais assim. Eu né, acho que na mudou cidade. muito, né? Porque eu me lembro quando eu era criança, meu Deus, o que a gente via de uma cachorra andando assim, e uns Vários, 10 agora eu não atrás. vejo mais Graças a isso. Deus, agora a gente já não vê mais Já não tanto. No centro. Mas ainda tem bastante. Mas você vai pra Tem. mais pra bairro, aí assim, Nos bairros tem. Meu Deus, é muito cachorro. É o que você falou, é Sim. cachorro solto. Sim. E eles muitas vezes eles pulam o muro, eles aprendem a escalar portão. É impressionante. Eles Os ficam em caramelos da vida, Sim. eles são E ninjas, os gente. fiapos de manga, eu adoro os fiapinhos de Tem. manga. São agora. muito ninjas. Dia desses eu tava vendo o Tarcísio, lá, o governador de São Paulo, ele tava num evento, ele falou, os caramelos, eles se superam, porque ele tava num evento, assentado, assim, assistindo, apareceu um caramelo, ficou olhando pra cara dele, Era e um daí ele cachorro. foi passando a mão e tal, mas era um cachorro do nada, surgiu e ficou no palanque. Falei, gente, Gente, cara, assim, Mas ó. você sabe, outro dia eu viajei e fui pra Capitólio, né? Ah, mas lá tem um monte, né? Não, então, mas tinha em vários lugares na rua assim, mas eles eram tão gordos. Eu falei, eu acho que o pessoal dava comida. A Júlia ficou impressionada. Minha filha falou assim, mãe, olha quanto, mas todos enormes. É, assim, porque a pessoa dormindo acaba pondo numa comida. paz, assim. Aí eu acho que já virou meio patrimônio. Já, lógico. Sim, sim. Gente, eu falo que assim, né? A gente tinha uma cachorra lá no canil, o nome dela era Márcia.
Ela era uma pitbull, mas assim, ela é uma pitbull dócil. Ela não atacava nem cachorro, nem ninguém. Ela ficava solta. O negócio dela, eu brinco, eu sempre falei que eu acho que ela tem espírito de cigano. Porque assim, gente, aquela cachorra, ela ficava o dia inteiro tentando abrir o portão. O dia inteiro batendo a pata no trinco, assim, ó. E às vezes ela conseguia. Por quê, né? Vamos persistir que uma hora a gente consegue. Lógico. E ela sempre foi muito bonita e boazinha. Então, assim, ela conquistava as pessoas que iam visitar o canil. E ela ficava solta ali. Ela ficava na baia dela, né? Ah, tá. Tranquilo. Só que quando a pessoa passava, ela ficava assim. Oh, né? E que nem o gato. E O a gato pessoa da Bia. ia, ela deitava, ela Apaixonou. rolava, ela virava de barriga pra cima. Então, ela cativava a pessoa e a pessoa levava ela pra casa. Aí ela fugia. Só que chegava na casa, ela Picava a pinicava. mula. Meu E ela Deus. andava muito longe, gente. Muito longe. A última, é que ela foi adotada e devolvida Quantas vezes? 4 vezes. Né? Ela gostava 4 de ficar na vezes. rua mesmo, não adianta. E agora, graças a Deus, nós arrumamos um adotante bom, né? Que não tem, né? Mas ela já fugiu 2 vezes com esse adotante bom, mas ele busca ela. Ele vai atrás dela. E assim, a última vez, eu lembro que a pessoa morava ali na região do Bom Sucesso, Novo Wenzil, Tá. né? E um dia eu tava em casa à noite, chegou uma foto no meu celular, né? Eu falei assim, nossa, é a Márcia, né? Aí um amigo meu mandou assim, ai, Diego, apareceu essa cachorra aqui no Shopping Companhia. Aqui no centro. Aqui, gente. Eu É, falei aqui no assim, centro. gente, como que essa cachorra andou? Gente, ela andou, ela passou por pista. É, exatamente. E ela veio E parar. ela veio pra onde ela gosta. Ela veio. bar. E Ela assim, veio pro ela bar. sentada, normal, bonita, com a língua de fora ali, acompanhando o movimento aqui na Rua 2 aqui. Tranquila. Né? Aí eu falei, tá, ela Chama tá aí ela de ainda? Márcia, vê se ela responde. Não, mas assim, quando mandou a foto, eu já tinha certeza que era ela. Nem questionei. Falei Pode assim, isso, Márcia, ela tá né? aí, né? Ela tá aí? Tá. Então sim, fica um pouquinho aí, qualquer coisa você me avisa que eu tô indo buscar. Peguei meu carro, vim e tal. Parei o carro ali na Rua 2, com a Avenida 5, abri a porta do carro, falei, Márcia, vem. Ela entrou dentro do carro, vem. E todo mundo dando risada. Então assim, gente... E era esse que adotou por último ou não? Não, Esse era o já penúltimo. desistiu também. Não, agora ela tá lá. Era o penúltimo. Aí essa mulher, né, essa que adotou pela penúltima vez, ela falou assim, olha, você pode me levar pra delegacia, você pode me levar pra onde você quiser. Ela falou assim, eu tô grávida, eu não posso ficar correndo atrás dessa cachorra. eu já botei um monte de tranca no meu portão e essa cachorra abre. Não sei o que acontece. O meu primo tinha um pitbull, ele escalava muro. Ele saía aqui assim e... Um muro de 3 Sim. metros, ele subia que nem gato, assim. Gente, esses bichos são muito... Eles são espertos. São muito espertos. E assim, Esperto. conta uma coisa pra mim. É verdade que final de ano, dezembro, Natal, tal, é o período que mais se adota e janeiro é o período que mais se devolve? Janeiro, fevereiro Sim. é o período que mais se devolve? Sim, né? Porque assim, dezembro é uma época bem comovente, né? Pra todo mundo. Então assim, todo mundo quer suprir algum tipo de carência, né? De alguma forma. Então, o que acontece? A busca por adoção é maior. Aumenta. Só que aí, geralmente é férias escolar, né? Tem uma série de fatores aí nesse meio. Só que aí, em janeiro, o que acontece? Começa a chegar as contas. IPTU, IPVA. Começa a tudo que chegar as você pode imaginar contas. ali, né? É férias, a pessoa quer ir viajar com a família, mas não tem onde deixar o animal. E você pagar um hotelzinho não é tão barato. Não é né? viável. É. Então a pessoa acaba fazendo o quê? Ah, eu quero devolver porque minha filha ficou com alergia, porque ele tá fazendo xixi no meu tapete, ou porque ele destruiu a roda do meu carro, enfim. Uma série de fatores, como agora está chegando uma época bem preocupante para nós, que é a Páscoa. As pessoas querem agradar seus filhos dando o ovo junto com o coelho junto. Ai, gente. Só que aí o coelho começa a crescer, ele começa a roer o fio, ele começa a destruir a fiação Fazer furo, né? buraco na casa. E a pessoa, o que faz? Solta o coelho na rua ou leva o coelho lá pro canil, né? Ah, achei. Aí você dá pros pitbull, né? o pitbull faz a festa. Achei, né? Achei. Acabou. Eu achei, né? Que absurdo. E é isso. É pra quem inventar também, né, gente? Então, tem gente que dá peixe de aniversário de lembrancinha, você lembra? Lembro. Sim. Você lembra quem que deu? Lembro. Ah, mas Você. eu dei. Ela deu Eu peixe dei. pra todo mundo e ninguém acreditava que tava levando um saco de peixe embora pra casa. Mas era só Eu levei 4.
Lindos. Dá pouco trabalho, né? Tem que ficar tudo sozinha, que nem os só pitbull. Cada um numa baia. Não tem 4. Não, mas aí é você. Você deu um pra mim, um pro Marcelo, um pra Beatriz e um pra Bruna. Fui 4 beta, tive que arrumar 4 aquários e ficava lá. A Beatriz adorava. Amava. Então, amava. A Beatriz adorava. Elas amavam, tanto que eles duraram muito. Teve um que durou Foi acho que uns mesmo. 3, 4 anos. Era o Cubatão. Nossa, ele durava. Tá vendo? Mas é legal. Mas agora eu só fala dei assim. peixe. Fala pra gente, como uma pessoa que tem a consciência que, olha, tem muita gente que adota pra idoso, né? Sim. E tem muita gente que adota pra idoso, cão idoso, não tem? Sim. Ou não? Olha, a gente sempre procura, né, quando uma pessoa vai procurar um animal lá, a gente procura fazer uma entrevista bem que minuciosa. Por quê? Né? Inclusive a gente fala de todos os prós e os contras, né? Olha, você vai ter isso de benfeitoria, mas em contrapartida, né, você vai trabalhar com isso. Importante. Né? Então a gente deixa sempre muito bem frisado para a pessoa. Que nem assim, a pessoa vai, né? Por exemplo, eu tenho minha mãe que já é idosa. Eu não posso levar um filhote para minha casa. Por quê? Porque a energia do filhote, ou ele vai derrubar a minha mãe, né? Ou ele vai bater uma unha super afiada na perna da minha mãe, né? Pode machucar. Pode machucar, enfim, certeza. né? Ele não tem uma noção ainda de onde ele deve fazer xixi e cocô. Já um cão adulto, ele já tem, né, uma certa... ele já fica mais tranquilo, ainda mais se já for castrado, ele já pula uma série de fases na vida dele. Então a gente... eu tenho idoso em casa. Então a gente já recomenda a levar um cãozinho mais tranquilo, um cãozinho que já tem aí seus 3, 4 anos, né? Pra quê? Pra evitar certo tipo de situação. E porque assim, o filhote, ele não tem noção, ele quer brincar, ele tem toda uma energia para castrar, para gastar. Então assim, a gente pede para quê? Eu tenho um idoso na minha casa, porque assim, a minha mãe geralmente fica sozinha, tal, em casa, eu quero um cachorrinho, tal. Então, vamos levar esse aqui, ele não é mais de ficar correndo, ele é mais tranquilo. Então esse vai dar certo. Eu tenho uma criança que é terrível, que precisa gastar energia. Vamos levar um filhote, porque daí o filhote vai correr o dia inteiro atrás da criança e a criança o dia inteiro atrás do filhote. Vão guiando, né? A gente vai guiando, mas às vezes, né, não é como a gente tenta guiar. A pessoa, não, eu quero. E aí também acaba ocorrendo as devoluções. Por quê? Porque ele quase derrubou minha mãe, porque ele arranhou a perna da minha mãe, furou a varize dela. Mesmo vocês explicando tudo. Mesmo a gente explicando tudo, a pessoa é teimosa. Ou então, minha mãe escorregou, se machucou porque escorregou no xixi. Mas assim, a gente passou tudo isso pra você. Mas eu quis tentar. Mas não sei o quê. Então assim, a gente passa todas essas orientações porque são experiências que a gente vive diariamente. Né, gente? Escuta. É uma adoção, é uma vida. É uma que você tá adoção. levando. Porque acontece muito isso. Levei. Não me adaptei. Devolvi. Devolve. Gente, aquele bichinho também tá sofrendo. Aquela criança que acostumou com o animal também vai sofrer. Sim. Então tem tudo um envolvimento de uma sensação, de uma sensibilidade, de traumas que vão ficando. Sim. Porque assim, deve ter muito animal também, cachorrinho lá, gato, com trauma. Tem bastante. Né? Eu lembro que tinha um lá que a gente falava, quando eu fui com a Beatriz lá, você falava com ele, ele fazia assim. Ele assustava. Eu falava, gente, ele é assim, traumatizado. tem animal que apanhou tanto dentro das casas que eles acabam só com... Se você fala um pouco mais alto, eles já entram em choque. Em pânico. Então, assim, a gente sempre tenta frisar. Por exemplo, quando uma pessoa aparece lá interessada em adotar um pitbull. Você tem outro animal na casa? Eu tenho. Então, não vai dar certo. A gente já deixa frisado. Então, a gente não libera. Mas vocês são chatos, vocês fazem muita exigência. Sim, porque a gente está tentando prevenir uma situação. Não, e além disso, também o animal já está ali, né? Já está sendo bem tratado, e de repente você tira, já dá outro trauma, aí devolve, dá mais custo, mais trabalho. Porque quando o animal ele é devolvido, eu preciso inserir ele novamente, né? A gente precisa fazer todo aquele trabalho que já tinha sido feito. É isso que as pessoas, né? Eu sempre brinco, né? Primeiro que você tem... Se todos na casa estão de acordo... Sim, é um ponto positivo, né?
tem condições financeiras depois de manter esse animal? Porque esse animal, né, ele vai gerar um custo. Com certeza. Né? Ração, veterinário, vacina. Vitamina. Se for um animal com um pelinho mais longo, nas épocas, né, de verão, ele precisa ter uma tosa com uma frequência maior. Sim. Então, assim, tudo isso Você gera vai um viajar, custo. você vai ter que saber com quem vai deixar. Né? Então, isso tudo vocês perguntam na hora da adoção. A gente passa todas essas informações, tem um termo de responsabilidade, onde a gente pede para a pessoa ler, para a pessoa, a senhora está de acordo com tudo isso que está aqui? Sim, estou. Então agora a senhora assina. Tá. Aí depois de uma semana, me aparece lá com o cachorro embaixo do braço. Eu acho assim, é bem isso. Eu ia falar, a pessoa lê, assina, mas não entendeu. Não. Ou finge que não entendeu, ou não desanimou e acabou. Não presta atenção. E assim, de todas as adoções, quanto que tem de devolução? O índice é bem baixo. Bem baixo, né? O índice é bem baixo. Tá. E hoje, né, a gente costuma dizer que Rio Claro está crescendo verticalmente, né? Então, assim, a gente está tendo muita procura por adoção de gatos, né? Porque muitas pessoas, e realmente, gente, o gato, né? Eu quero muito que os cachorros sejam adotados, muito, inclusive todos que estão dentro do canil, né? Porque só assim a gente pode abrir novamente para poder acolher. O gato, ele é muito tranquilo. Tem que concordar. Ele é muito tranquilo. Ele é independente. Ele é independente. O gato, né? Você bota a comida dele. Se tiver alguém para botar uma comida, você pode até viajar, que ele fica na casa. Ele é tranquilo. Eu nunca tinha tido gato. Tenho gato agora em casa. Ele tem eu fiquei tão impressionada. Porque assim, eu tenho cachorro. A vida inteira a gente tenta ensinar o cachorro a fazer o cocô e xixi no lugar certo. Ele nunca aprende. Sim. Mas tudo bem. O gato, primeiro dia que ele chegou em casa, tem a caixa de areia. Né? Ele foi na caixa de areia, subiu na caixa de areia, fez tampou. Fiquei olhando e falei, gente, mas apaixonei. É dele, que, assim, ele é limpinho. É impressionante. E assim, se você põe a mão nele, depois ele se limpa. Se lambe. Ele se limpa. E ele fica na dele. Ele tem ser à parte. É um ser à parte, é um ser evoluído, assim, diferente. E eles são muito carinhosos. Eles percebem a hora quando... que eles querem, né? Não, mas assim, eu sempre tive gato também. Né? E assim, quando você não tá bem, eles percebem e eles ficam ali do seu lado. Eles captam, né? Impressionante. Toda aquela gato energia. É um ser diferente. Eu nunca tive gato, mas eu presto atenção muito. Gosto. E o interessante de quem tem gato é que nunca fica com só, né? Sempre quer pegar outro, pegar outro. Minha filha já vem com esses papos e falou, quando você tiver sua casa, se sustentando, então você tem o gato quando você quiser. Por enquanto, é esse aqui que vem de final de semana para casa e tudo bem, mas eles são, por exemplo, que nem Rio Claro, a gente fala que é uma cidade dormitório, né? As pessoas saem de manhã para trabalhar e voltam ou no fim da tarde ou à noite, porque sai do trabalho, vai para uma faculdade, enfim, acaba se tornando, né, uma cidade dormitório. E o que acontece? O gato, ele é bem mais tranquilo, por quê? Se você tiver uma fonte, que ele adora tomar água em movimento, se você tiver uma fonte, deixar essa fontinha ligada, a comida dele, que também ele é enjoado, ele gosta da comida fresca todo dia. Você tem que arrumar aquele comedor que vai trocando. E deixar ali pra ele a caminha dele e uma caixa de areia limpa, ele se vira tranquilamente. Ele é bem tranquilo. Túnel ali e tal, tá feito. É diferente do animal, né? A minha filha, ela mora na Austrália e esse fim de semana, cada fim de semana é uma coisa, né? É uma história. É uma história. A chefe dela pediu para ela ficar com 2 cadelinhas da She-Hound também, só que aquelas peludinhas, da orelha peluda. Mas ela falou, mãe, eu fiquei assustada, porque aí a mulher, elas não ficam sozinhas. Que também não é legal para o animal. Sim. Ela tem que contratar alguém para ficar em casa, porque senão elas começam a comer as coisas, elas ficam neuróticas, né? E a Michelle falou, mãe, isso também não é saudável, assim, né? O tempo todo. Ali, ela sentiu muita dificuldade nessa interação com o cachorro. Nessa dependência, porque Sim. também é uma preocupação. Sim, sim. Então, lógico, e ela falou, mãe, sofre. eu tinha que descer, as cachorrinhas vinham atrás. Ela subia, vinha atrás. Eu deitava na cama, elas ficavam pedindo carinho. O tempo todo. A minha filha falou que agora tem psicólogo, porque tem tudo, né? Tem todos os Tem dermatologista. Outro dia eu levei, a minha vai na Tem dermatologista. oftalmo, Tem. tem dermatologista, tem de ouvido, tem de tudo. Sim, agora sim. a minha filha falou que tem psicólogo, que tem uma especialidade nova de veterinária, que é psicólogo. Eu Mas falei, não é Bia, por causa se especializa dessa... nisso. Pronto. Eu acho que é por Vai causa ser dessa psicólogo. dependência. Eu só queria entender como é que é. Psicólogo, alguém ficar sentado lá, o cachorro fica olhando pra tua cara e Olha, eu mia, lembro ou late. que você quando, tem que né, entender. a gente
recebi os adestradores lá para tentar uma ressocialização com o Laio, com esse que mordia as mãos. Ele colocava música, né? Pro cachorro ficar escutando. E ele ficava quietinho lá, mas ele ficava observando os movimentos do adestrador, né? Então, assim, é uma forma de fazer. Ali ele estava fazendo uma terapia com o animal, né? O animal acho que é mais para ele. Ouvir. Eu acho que era para ele ter paciência. Acho que é mais para ele. Deixa eu ficar quieto e respirar. O animal ouvindo a música, né? Ali, quietinho, mas absorvendo todos os movimentos dele. Mas eu acho que é isso, eu acho que é o equilíbrio para todas as relações, né? Humanas, com os animais, o respeito ao ser vivo. Eu acho que é o respeito, né? Porque as pessoas ficam, é isso, grupos que defendem isso. Eu acho que tinha que ter um grupo inteiro que defendesse o respeito aos seres, né? Para não ter tantas coisas assim como tantas separações como tá tendo, não é, Diego? Sim. Então eu acho que é isso, que tem que partir a educação para esse lado. E se assim, logicamente, né, tem muito aquele lance do adote e não compre. Né, que tem muito isso. E a gente sabe que existe, lógico, os animais mais diferenciados, que são os animais de raça pura, ou animal com pedigree e tudo mais, que você só vai conseguir comprando, ou se tiver sido, sei lá, abandonado, sei lá. Então, esse daí existe. Mas a quantidade de animal bom, bonito, carinhoso e o amor que eles distribuem, eu acho que por eles terem passado por tanto sofrimento, por eles terem sido abandonados, eles devem vir com uma carga emocional de carinho para dar, que é inacreditável, né? Olha, eu falo, Aline, que lá a gente tem, né, os cãezinhos que são paraplégicos, né? Lá dentro do canil, nós temos 4. Então, eles ficam, a gente tem uma voluntária, né, que ela faz todo um trabalho com eles, inclusive leva eles até para outras cidades para participarem de eventos, para tentar uma adoção responsável, né, para eles. E o que acontece? Eles são extremamente carentes, extremamente. Eu fiquei uma semana fora de férias, viajando, e quando eu voltei, eles ficam numa sala que tem uma porta de vidro que dá para a rua. Quando eu voltei, que eles viram que eu parei meu carro, eles só faltaram quebrar a porta da sala. Eu falei, ai meu Deus, não quebra o vidro, por favor. Sentadinho assim, né? Que eles ficam sentadinhos, Eles ficam, né? porque é só as patinhas da frente, né? Então, assim, e quando você entra dentro da sala, eles ficam alucinados pra gente dar atenção pra eles. E geralmente amor, né? Esses são os mais difíceis, né, de conseguir uma adoção. Por quê? O custo é maior, né? Você precisa sempre precisa, sempre eles estão com uma assadura. Né? Por quê? Porque assim, eles se arrastam, né? Por mais que você tome os cuidados, põe fralda, que neles passam lá, a gente tem uma veterinária que faz acupuntura neles, a cada 15 dias, para trazer um conforto para eles, estimulação. Mas mesmo assim, o custo é alto. É alto. O custo é alto. Eu lembro que quando a Bia estava lá, tinha um caramelinho que tinha sido pego pelo trilho do trem, que arrastava as 2 perninhas. Aí, depois de um tempo, esse cachorro ele foi adotado por uma família que o moço é cadeirante. E nós fizemos até a capa da JC Magazine. Vamos chamar eles aqui para contar a história deles. Porque é tão bonita, porque eles adotaram um cachorrinho com a mesma que e o filho também parece que era, né? Era o pai e o filho e eles adotaram um cachorrinho. Um cachorrinho que daí eles fizeram a cadeirinha pro cachorro. Sim. Então o cachorrinho andava com as perninhas agora da frente. Agora tem essa cadeirinha, né? Isso é maravilhoso. Você conseguir, né, expressar o amor. Todos esses animais, né, paraplégicos que a gente tem no canil, todos eles têm cadeirinha própria. Que beleza. A gente, através dessa voluntária, né, através dessa voluntária, ela conseguiu as doações dessas cadeirinhas. E só voltando, Aline, naquela fala que você fez, né, de não compre, adote, o que acontece? As pessoas, elas acabam comprando os animais por impulso. Só que, geralmente, um animal, quando ele é comprado, o custo dele é alto. É mais alto. Ele exige uma série de cuidados que o vira-latinha caramelo não exige. O caramelo né? Ou o pretinho básico, enfim. Não, ele tá acostumado. E aí, o que acontece? Esses animais são abandonados também. A gente sempre está recebendo lá Shih Tzu, né? Lhasa Apso. E eles são peludos, aí precisa daqueles cuidados. Geralmente eles vêm com o olho furado, porque o olho desses animais, né, é mais para fora. Então qualquer briga que eles têm acaba afetando a visão. Ou mesmo na hora deles se coçarem. Eu tenho Shih Tzu, ela perdeu a visão de tanto coçar.
Então, assim, o custo, a manutenção desses animais, e eles acabam ficando, né? A partir do momento que eles são abandonados, ou então mesmo dentro da residência, sem receber o cuidado, ele acaba ficando doente muito fácil. Sim. Né? Sim. Ou então usa para matriz, né? Usa e depois descarta. Então, esse é um outro problema também, né? A condição que esses animais ficam, né, para procriar. Sim. Quantos lugares a gente não vê que são fechados, tá lá as mãezinhas lá, E pura muitas vezes, pele e osso. Sim. muitas vezes cruza filho com mãe. Não, irmão mas com irmã, é uma coisa sujo, terrível. eles não limpam, é sujo mesmo. Então, Sim. é por isso que eles ficam falando isso, né? Mas é muito legal. Adote, não compre. Isso, mas é muito bacana a gente trazer o Diego aqui Isso. para falar do trabalho que é feito, tanto no Canil, quanto Isso. nos grupos de apoio aí, que é, assim, imprescindível, eu acho que para subsistência da raça Sim, caramelo e para a sim. raça geral da cachorrada e dos gatos e de todos os outros, lógico. Mas, assim, eu acho muito legal a gente abordar um tema desse que está cada dia mais importante na vida das pessoas. Sim. Eu não me vejo sem meus bichos. Tenho certeza que você também não, tanto que você fala, você chora. Esse aqui, então, menos ainda, porque tem todos os lá, agora mais 12 pitbulls, 17 pitbulls, sei lá quantos. E, assim, é muito bacana a gente saber que tem esse trabalho com Tem, tanto amor e carinho, né? Sim, Porque às sim. vezes a gente não fica sabendo os bastidores do que eles passam ali, É. como que esses animais E o trabalho são dessas tratados. voluntárias, das ONGs aqui, é imprescindível para vocês, é assim, né? ó, as ONGs, as voluntárias, eles acabam sendo nossos braços e nossas pernas. E as vistas também, E as né? vistas, porque elas acabam acolhendo o que a gente não consegue acolher. Sim. Né? Então, assim, é muito importante esse trabalho em conjunto, né? É muito importante, porque, assim, muitas vezes, quantas vezes eu não ligo para uma, não ligo para outra? Ai, me ajuda, porque, assim, tem dias que a gente não consegue absorver todos. Sim. Então, assim, gatinho recém-nascido que a mãe abandonou, ou que as pessoas foram lá, mexeram, a mãe abandona porque arisca. Então, eu sempre ligo, ai, me ajuda. Daí, não, traz aqui para mim. Então, assim, porque tem todo um trabalho de amamentar com uma madeira. Então, exige uma série de cuidados que, às vezes, ali legal. dentro a gente não consegue porque tá lotado. Super lotado. Não tá lotado, né? Tá super lotado. E cada dia chegando mais. ainda bem que tem, né? As pessoas que Sim. estão disponíveis para isso e que amam esse Sim, trabalho, sim. né? E que ficam ali torcendo para cada animalzinho ser adotado Sim, mesmo, nossa, né? a gente tem. certeza. E temos Imagino também, a né, torcida. as voluntárias que estão lá diariamente com nós, levando os animais para passear. Porque, né, tem esse trabalho também. tem, elas estão lá de segunda, eu falo que elas poderiam receber até salário, porque elas estão lá junto com nós de segunda a segunda. Por quê? Isso é muito importante, todo esse verdade. trabalho que elas fazem, porque acalma o animal. E assim, elas fazem toda a parte de socialização com o animal no momento do passeio. Né? Isso, ali legal. Sim. um acostuma Bacana. com o outro, Sim, né? sim. Faz Ah, uma mas é amizade. uma dica até para quem gosta de caminhar, tipo Silvia Barsotti. Adora caminhar. Pode Pega juntar. o carro, vai até o canil, pega um cachorrinho e vai passear com o cachorrinho. Anda 1 hora lá. Nossa. Pode até trocar de cachorro, Sim. porque um cansa e tal. Pra quem gosta de quer caminhar, ajudar, vai lá. fazer um trabalho voluntário aí. Não Vocês aceitam o trabalho Aceito, voluntário de nossa, todo a mundo. gente E aceitamos recebe. também Pix, também, né? Também, Pixinho, não, assim, doações, a gente todos pede os tipos de doações, a gente né? pede doações Ração, ali, né, ração. importante. medicamento. Por quê? Porque assim, a prefeitura dá toda a assistência que a gente precisa ali dentro, né, com exames, que é da clínica, prefeitura, né? isso, a prefeitura mantém a ração, mas assim, muita gente pede ajuda para nós. E a gente não pode tirar esses itens dali de dentro que a prefeitura comprou para ajudar essas pessoas. Ah, Então, tá. quando a Entendi. gente recebe uma doação de ração, algum medicamento que a gente não vai usar, Tá. a gente acaba Doando. fornecendo, Passando né? A pessoa pras fala, pessoas. olha, eu tenho meu cachorrinho, eu tô passando por uma situação, ele precisa de um remedinho, aqui você tem. Se a gente tem de doação, a gente ajuda Tá. sem problema nenhum. A gente, né, agora que tá chegando próximo ao inverno, se alguém Cobertor. tiver cobertor, toalha de banho, pode levar, que a gente tem muita gente pedindo casinha, a gente, sempre quando a gente recebe, a gente tenta ajudar as pessoas, né, que precisam dessa forma. Que legal. Vacinas também vocês ofertam para a população? Só Ou a não? antirrábica. Só Só a antirrábica. antirrábica Tá. que é gratuitamente no centro de zoonoses. Tá. Os animais do canil todos saem vacinados já, tá. né? Muito legal. Mas agora a gente vai ter que encerrar, né, amiga? Já passou o tempo. Diego, deixa aí, então, para a população aí uma mensagem aí que você
que você acha que a população precisa saber de todo esse trabalho seu? Olha, a gente pede, né, que a população seja cada vez mais consciente, né, nos cuidados com os seus animais, né, seja ele qual for, né, todos os animais, todo ser vivo merece o cuidado, tá? Então, assim, sempre mantenha, né, uma alimentação, água disponível, não deixe os animais amarrados, né, às vezes a pessoa alega, eu preciso ter essa conduta porque se na hora que eu vou abrir o meu portão ele escapa na rua. Então assim, se for só aquele momento, não tem problema nenhum. Ou então coloque uma corrente, uma corda maior, né? Por quê? Porque assim, ultimamente a gente tem percebido que aumentou os casos de abandono, os casos de maus tratos e assim, a maioria das vezes dos casos de maus tratos estão vindo acompanhados de crueldade. Né? Então, assim, não tem necessidade disso. A gente tem muitas ONGs aqui em Rio Claro que oferecem apoio para as pessoas, que às vezes elas acabam assumindo o tratamento, né? Que a pessoa não tem condição, e a pessoa não precisa fazer esse tipo de situação, né? Olha, não dá mais, tenta doar o animal para outra pessoa, divulga nas redes sociais, enfim, procura. Né, todo fim de semana o JC tem uma página, né, que divulga doação, os animais que estão disponíveis para adoção. Um mais fofo que o outro, um né? mais fofo que o outro. Gente. Então, assim, hoje... E os nomes perfeitos. Então, assim, hoje a gente fala que a causa animal, ela evoluiu muito, mas ela ainda precisa melhorar muito, mas na consciência das pessoas. Sim, na consciência, né, das pessoas. Na consciência das pessoas. Por quê? Porque, assim, se eu posso fazer, né... Por que eu não vou fazer? Então, às vezes, tem um animal precisando de uma ajuda. Pô, vamos ajudar. Se eu posso, se eu tenho condições, vamos ajudar. Mas, às vezes, não é nem problema de ter condição. Às vezes, por exemplo, no fim de semana, você ir lá dar uma volta com o animal no canil, você está fazendo um bem enorme para você e para ele. Com certeza. Né? Que você está tirando ele da baia, você está colocando ele em contato com outras pessoas, socializando ele novamente. Então, assim, é isso que a gente pede. Não tem terapia melhor do que você cuidar de um animal. Eu falo isso porque eu tô lá dentro, né, de segunda a segunda. Então, assim, hoje eu ajo mais com a razão do que com a emoção, porque senão você enlouquece. Você queria levar tudo pra casa. Você quer levar tudo para casa, você quer abraçar o mundo e aí acaba meio que você acaba não ficando bem. Você tem que ver como um trabalho mesmo. Você tem que ver como um trabalho. Então, assim, a gente está ali dentro, né? Todo o pessoal que trabalha ali, a gente faz um trabalho de coração. Até porque senão a briga rola solta, né? É normal isso. Então, eu acho que é esse o recado, né? Que legal. Muito bom. Se você não tem condição mais de ficar com o animal ou não quer mais ficar, procure ajuda. Procure ajuda. Não abandona. Não faça sacanagem com o bicho, né? Porque, assim, não faça maldade com o animal. Gente, um animal, quando ele é abandonado, ele entra em desespero, Com né? certeza. A gente já viu vários vídeos na internet de pessoas abandonando, e até mesmo quando esse animal, por exemplo, ele foi abandonado e ele sofre um atropelamento, porque ele fica perdido. Então, assim, qualquer barulho de carro semelhante ao que abandonou ele sai correndo. E esse animal chega no canil, ele chega extremamente assustado. Nossa. Né? Extremamente... É um trabalho que tem que ser feito com ele que demanda mais tempo. Por traumatizado, quê? Porque né? ele está traumatizado por conta desse abandono que ele sofreu. Ou porque apanhava também, enfim, né? É um trabalho de formiguinha que a gente faz ali, né? Tem dia que eu falo que a gente parece que enxuga gelo e realmente, né? Porque a gente consegue uma adoção, desanima até de vez em mas quando, no né? mesmo dia entra 10, né? Você fala, nossa, saiu um, entrou 10, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas a entrega para Deus, ele vai encaminhar. Com certeza. Né? Todos os dias a gente... Então é um trabalho de fé também, né? É um né? trabalho de fé, é um trabalho de fé. A gente faz as feiras de adoção, as pessoas, mas eu queria um de raça, não tem? Não tem. Não tem, gente. Isso aqui é raça sem raça definida. SRD. SRD. Né? Mas muito bom. Muito bom, Diego. Muito obrigada, viu, Diego? Gente, queria muito te agradecer por estar aqui com a gente, falando desse trabalho que vocês fazem no Canil, no Centro de Zoonose, e junto com as ONGs e tudo mais aqui de Rio Claro e da região. Importantíssimo, né? Lembrar as pessoas que toda vida é importante, né? Não abandone, não maltrate. Se vê alguém abandonando ou se vê alguém maltratando, denuncie. Né? E se tiver um tempinho livre, vai até o canil, ajuda, passeia. Se tiver alguma coisa em casa, adote, principalmente, mas conscientemente. Sim. Conscientemente, E se tiver coisas assim da sua casa, meu bichinho morreu, não quero nenhum agora.
por enquanto, doa tudo. Lá no Canil ou nas ONGs, Isso. porque eles precisam. Sim, a né? gente recebe, e né? assim, vou comprar a ração do meu cachorro. Estão fazendo uma mais um campanha. pouquinho, Compra né? mais um pouco, Compra mais dá uma um pouquinho, doação um também. quilo que seja, né? Exatamente, Ajuda isso ajuda outros demais. animais. Exato. Né? É verdade. A gente Exato. ajuda sem problema nenhum. Muito legal. Tem alguma página de adoção, alguma... Nós temos Instagram. o Canil Municipal RC, né? Que é um Instagram. Ali a gente posta vários animais para adoção. E isso também tem nos ajudado muito, né? Porque hoje a gente fala que, né, o mundo tá em torno, né, Isso, tá das globalizado. redes sociais, Isso, mídias, mas né? É isso mesmo. Então, assim, ajuda muito. E também nada como visitar presencialmente o canil, né? Exatamente, Porque ali no Distrito quem sabe, Industrial, né? Isso, você adota um animal ou ele adota você também, né? Daí eu quero ver se sair de lá sempre. E Você qual começa que é a o caminhar horário? com eles Ó, pode ir lá. O horário é de segunda a sexta, das 7 da manhã às 17 horas. A gente não fecha para horário de almoço. Sábados, domingos, feriados, ponto facultativo, horário. das 7 ao meio-dia. 7 ao meio-dia. Então, assim, não tem desculpa para não ir. Dá pra ir qualquer dia, Tá? né, Diego? Dá para ir qualquer dia lá. Muito Não, legal. mas tá bom. Muito obrigada. Eu queria viu, Diego? muito agradecer a presença do Diego aqui. Convidar vocês a ir lá conhecer o Canil ou entrar na página também do Canil, Canil Municipal RC, lá no Instagram, para ver os cachorrinhos, cada um com um nome mais diferente que o outro. A Márcia não tá lá mais, Não, porque a a Márcia está adotadíssima e presa em casa, porque ela não pode mais sair, ela falou que ela vai receber, a dona falou que ela vai receber uma bronca se ela sair, então ela tá meio agora... E é isso aí. Quarta-feira que vem estaremos aqui de novo no Chega Junto, todas as quartas às 19 horas aqui no Grupo JC. Você segue lá a gente no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e Spotify. no JC Rio Claro. Aline Magaceron, Mônica Buteri. Tem o dele também, que é Diego Reis, Isso. né? Também no Instagram. E tem o Canil Municipal RC também no Instagram, lá com os horários, com as visitações. Pode ir lá Todos sempre. os dias. E quarta-feira que vem a gente vai estar aqui de novo com mais um entrevistado bacana, trazendo assuntos super legais. E eu vou falar o que eu não falei no começo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje ficou no fim, mas não tem problema não. Serve do mesmo jeito. Tchau. Tchau, gente.